Há cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos, uma colossal nuvem formada por hidrogênio, hélio e um monte de elementos mais pesados ejetados por explosões de supernovas começou aos poucos a se aglutinar nessa parte do espaço onde nós estamos agora. As colisões aleatórias lentamente foram formando um enorme disco onde a gravidade continuou o seu trabalho. Em alguns bilhões de anos, o ponto central desse disco acendeu no dia do nascimento do Sol, iluminando em sua volta os protoplanetas, as regiões que aglomeraram massa suficiente para criar o que hoje nós conhecemos como planetas. Um desses protoplanetas, o terceiro em relação ao Sol, teve uma formação bastante movimentada. Calcula-se que pelo menos 10 planetesimais, asteroides gigantescos maiores do que a Lua, tenham se chocado para formar a Terra. E um deles, do tamanho de Marte, chegou aqui atrasado, quando o planeta estava quase pronto. Foi um primeiro encontro arrasador, e que resultou em uma filha que todos nós conhecemos muito bem. Os milênios foram passando, a Terra foi esfriando, a crosta terrestre se solidificou, e em poucos milhões de anos, algumas moléculas muito peculiares apareceram, moléculas capazes de se reproduzir. É difícil perceber o quanto tempo é responsável por transformar essas moléculas no que elas são hoje, todos os seres vivos do planeta. Mas a verdade é que ao se reproduzirem aleatoriamente, algumas delas foram adquirindo características que as tornaram mais adaptadas ao ambiente que elas estavam, e essas características foram se acumulando por bilhões de anos, até resultar nesse povo curioso aí. Essa turma era diferente dos outros animais que existiam até então. Seus cérebros tinham características únicas, que os tornavam mais curiosos. A capacidade de reconhecer padrões, que foi essencial para sua sobrevivência, fez também com que eles fossem criando hipóteses e teorias para explicar o mundo à sua volta. E a primeira que eles criaram, a que parecia mais óbvia, era de que eles estavam sobre uma enorme plataforma plana, cercados por objetos que rodavam em volta dela. É o que parece, não? Nós vemos o Sol nascer e se pôr todos os dias. Isso está tão incorporado na nossa cultura que, mesmo sabendo hoje que o Sol aparece e desaparece do céu por conta de um movimento da Terra, nós ainda dizemos que ele nasce e se põe todos os dias. A Lua também parece girar em torno de nós, o que milênios depois nós descobrimos ser mesmo verdade. E os planetas e estrelas também, o que não é verdade, mas eles parecem que giram. A ideia de uma Terra plana, cercada por astros que a circundam, parece real. Ela é simples, explica o que está acontecendo em volta de nós, e como esse assunto não influencia muito o nosso dia a dia, poucos investiram tempo em estudá-lo com maior profundidade. Mas alguns fizeram isso e mudaram a história da humanidade. É bem possível que muita gente desconfiasse que a Terra era redonda na Antiguidade, época em que ainda se acreditava que ela não era. Uma das evidências mais escandalosas eram os eclipses lunares. Nós sabíamos que aquilo que estava sendo projetado na Lua era a sombra da Terra, e o formato dessa sombra era redondo. Outra evidência um pouco mais sutil era notada principalmente pelos navegadores. Como eles costumavam usar estrelas polares como ponto de referência, quando eles se deslocavam para o sul, eles notavam que ela ia descendo no horizonte, coisa que não deveria acontecer caso a Terra não fosse redonda. Mas é possível começar a dar nomes às pessoas que especulavam o formato do nosso planeta quando nós estudamos os gregos, um dos povos que melhor registrou a sua história, a ponto de nós podermos explorá-la em detalhes até hoje. Homero, aquele poeta famoso pela Ilíada e a Odisseia, e que nasceu quase 1000 anos antes de Cristo, aparentemente achava que a Terra tinha a forma de um disco. Anaxímedes de Mileto, filósofo grego que nasceu em 588 a.C. e foi o primeiro homem a afirmar que a luz da Lua vinha do Sol, tinha certeza de que a Terra era retangular e que a Lua era um disco plano, veja só. Mas foi o Pitágoras, aquele do Teorema, que ganhou fama por ser o primeiro a ensinar que a Terra era redonda, para ser mais preciso, esférica. A partir dele, que começou a falar isso 5 séculos antes de Cristo, praticamente todos os pensadores gregos já assumiam que a Terra era esférica. Platão, que nasceu em 427 a.C.,
dizia em sua escola que a Terra é um corpo esférico no centro do céu e que por isso não precisa de ar ou de outra força similar para servir de suporte. E adivinha quem foi o aluno preferido de Platão? Aristóteles, o grego que entendeu muita coisa errado. Ele achava que a Terra era o centro do universo e fez com que o mundo inteiro acreditasse nisso por séculos. Mas que percebeu, usando as evidências que eu já citei, os eclipses e a mudança da estrela Polaris no céu, que a Terra era realmente redonda. Ele até disse que ela não devia ser tão grande assim, já que se ela fosse, seria muito difícil perceber essa mudança da estrela Polaris. E quem finalmente conseguiu uma evidência irrefutável de que a Terra era redonda, a ponto até mesmo de conseguir medir o seu diâmetro, foi um astrônomo que nasceu 150 anos depois da morte do Aristóteles, na cidade de Cirene, na Líbia. Seu nome era Eratóstenes, um homem brilhante, matemático, físico, astrônomo, geógrafo, historiador, filósofo, até mesmo crítico de teatro. Com tantas qualidades, não foi surpresa quando chamaram Eratóstenes para se tornar o bibliotecário-chefe da mais famosa biblioteca de toda a história, a Biblioteca de Alexandria. E foi por isso que ele acabou tendo a ideia que levou à primeira medição do tamanho da Terra. Lendo um dos papiros da biblioteca, ele descobriu um registro curioso. Bem ao sul dali, na cidade de Siena, que agora se chama Assuã, alguém notou que no dia mais longo do ano, o solstício de verão, quando o sol estava no ponto mais alto do céu, era possível vê-lo refletido no fundo dos poços da cidade. As colunas dos edifícios também se comportavam estranhamente, elas não projetavam sombras. Curioso, mas será que muita gente dedicaria mais de 10 segundos para digerir essa informação? Para nossa sorte, o Eratóstenes não era esse tipo de pessoa. Esse fato, que seria considerado banal pela grande maioria do povo, disparou a sua curiosidade. Será que aqui em Alexandria as colunas dos edifícios também deixam de projetar sombras ao meio-dia do solstício de verão? E ele descobriu que não. Em Alexandria as colunas continuavam a projetar sombras, aliás, sombras consideráveis. E Eratóstenes se perguntou, por quê? Isso aqui se chama Atlas. Era nesse tipo de livro que nós costumávamos ver mapas antes da internet se popularizar. Esse mapa específico mostra o norte da África, onde ficavam Alexandria e Siena. Para simular as colunas das duas cidades, eu colei 2 palitos e um pedaço de durex. Aí estão, um sobre Alexandria, o outro sobre Assuã, o nome atual de Siena. Agora vamos supor que a Terra fosse plana e levar em consideração que o Sol está tão distante de nós que seus raios chegam até aqui paralelamente. Tanto a coluna em Alexandria quanto a coluna em Siena não projetariam sombras no dia mais longo do ano. Só que uma projeta e a outra não. Como solucionar esse dilema? Trocando isso por isso. E aí está, uma coluna em Siena sem projetar sombra e a outra em Alexandria projetando. Além de uma prova de que a Terra era realmente redonda, Eratóstenes percebeu que tinha em suas mãos uma maneira de calcular o tamanho da Terra a partir daquelas sombras. Como Siena não emitia sombra naquele dia, bastou ele medir o ângulo da sombra projetada em Alexandria para se chegar a um dos números que ele precisava: 7 graus. 360 graus, a circunferência total da Terra, divididos por 7 graus, dá 51,42. Ou seja, 7 graus equivalem a aproximadamente 1/50 da circunferência total da Terra. Bastava Eratóstenes descobrir agora o segundo número, a distância exata entre Siena e Alexandria, multiplicar por 50 e voilá, ele saberia a circunferência da Terra. E então, o que ele fez para descobrir essa distância em uma época em que não existiam internet nem Google Earth para fazer a medida? Acabei de fazer a medição. De Alexandria à sua antiga Siena, 798 quilômetros. O Eratóstenes pagou um homem especializado em medir distâncias, sim, isso existia naquela época, que disse a ele que andou 800 quilômetros para chegar até Siena. Bastante preciso, não? Então Eratóstenes fez a conta simples, 800 vezes 50, e chegou à circunferência da Terra.
40 mil quilômetros. Na verdade, ele usava outras medidas de distância e a conclusão que ele chegou foi ligeiramente diferente, 39.200 quilômetros. Mas você vai ver que ele não errou por muito. Sabe qual é a medida mais exata que nós temos hoje, época das medidas por satélite e do GPS? 40.075 quilômetros. É muito próximo do que o Eratosthenes calculou. É ou não é incrível o que um cérebro humano é capaz de fazer usando sombras, réguas e um par de sandálias? Essa história sempre me fascinou, desde que eu ouvi falar nela pela primeira vez ao assistir Cosmos do Carl Sagan, numa época em que a programação da TV brasileira era bem diferente da atual. Eu descobri ao pesquisar para esse vídeo que muitas outras pessoas também se encantaram com o raciocínio e a experiência do Eratosthenes, e algumas delas resolveram repetir o experimento. E como sempre é melhor mostrar do que contar, vou apresentar a vocês o Curtis Balch, dono de um canal aqui no YouTube que leva o nome dele e de uma bicicleta. Em 2018, o Curtis resolveu brincar de Eratosthenes no Canadá. Ele levou sua bicicleta e 2 relógios de sol idênticos até uma cidade chamada Regina, onde ele se encontrou com um amigo que o ajudaria a fazer as medições. Ele montou os 2 relógios um do lado do outro para fazer as medições de teste e viu que ambas eram iguais. O Curtis então amarrou um dos relógios de sol à sua bicicleta e pegou a estrada. E não foi qualquer estrada. O Curtis sabia que aquela estrada era praticamente plana e reta por aproximadamente 140 quilômetros. Foi por isso que ele a escolheu. Não haveria mudanças de altitude e a rota seria uma reta quase perfeita. Esse foi o caminho que ele fez no mapa. Durante aproximadamente 7 horas, o Curtis pedalou por aquela gigantesca reta, o que deve ter sido bastante tedioso, já que ele teve tempo até mesmo de fazer a mesma demonstração que eu fiz aqui na segurança do meu escritório, pedalando em uma rodovia. Ele eventualmente chegou a Stockton, onde ele faria a medição. Mediu a distância que andou, 138 km, e montou o seu relógio de sol ao mesmo tempo que o seu amigo montava o dele em Regina. Os dois nivelaram e alinharam os relógios da maneira mais precisa possível e ficaram no telefone aguardando a sombra do sol chegar à régua da base do relógio. E quando o momento certo chegou, eles fizeram as medições. A do Curtis em Stockton foi de 66,1 centímetros e a do amigo em Regina foi de 70 centímetros exatos. Isso significa que a sombra dos dois tinha uma diferença de 3,9 centímetros, o que por si só já é bastante empolgante, não? Uma medição feita em tempo real mostrando uma diferença significativa no tamanho das sombras, feitas em cidades distantes apenas por 1 hora de viagem de carro? Algumas horas depois, após pedalar mais 138 km para voltar até Regina, o Curtis fez as contas no piso do estacionamento, calculou os ângulos dos 2 relógios de sol, 56,5 para Regina menos 55 de Stockton, e chegou ao resultado de 1,5 grau. Ou seja, a distância entre as duas cidades equivale a 1/240 da circunferência total da Terra. Ele então multiplicou 138 km, a distância que ele percorreu, por 240 e chegou ao resultado de 33.120 km. Um pouco frustrante, não? Eu imaginei que o Curtis chegaria mais próximo da medida real, e ele também. Seu erro foi de 17%, que ele culpou o tempo que demorou a mais para montar o seu relógio solar em Stockton, o que causou um atraso de 12 minutos. Eu já acho que pode ter sido uma imprecisão mínima na montagem do relógio de sol que ele levou na bicicleta. Enfim, entra aqui a beleza do método científico. Se o Curtis repetisse a experiência, muito provavelmente ele chegaria mais próximo do mundo real mais cedo ou mais tarde, já que os fatos estão aí, ele só os estava medindo. Mas mesmo assim, o número que ele conseguiu já é consideravelmente próximo da realidade. E tudo o que ele precisou foram 2 varetas, uma bicicleta e a curiosidade de saber como o mundo funciona. E é isso que nos move adiante. Nesse momento em que a humanidade tem mais acesso à informação do que em toda a sua história, uma boa parte de nós está mais interessada em divulgar mentiras para lucrar com isso. É triste, muito triste, mas eu acho difícil lutar contra isso. Faz parte da natureza humana colocar os interesses pessoais antes dos interesses coletivos e paciência. Por sorte, nós temos gente como Pitágoras, o Platão, o Eratosthenes e o Sagan, que aos pouquinhos conseguem fazer a humanidade evoluir
com seus cérebros incríveis. Eu sou o Juliano Rigueto e você assistiu ao Somos Míopes porque somos melhores.